Olá, bom dia vascaíno, bom dia vascaína, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E hoje, sexta-feira 13, como é que você tá? Tá animado? Tá chegando a hora, agora falta pouco, falta pelo menos de uma semana para o jogo do Vascão. Vamos às notícias! Bom, galera, nós vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje, dando ênfase a duas postagens que o Vasco fez no dia de ontem, dia 12 de outubro, que é dia da padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. Se você vê os bastidores da Vasco TV, você sempre vê uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no vestiário em todos os jogos do Vasco. Então o Vasco ontem fez uma postagem em homenagem à padroeira do país e também fez outra postagem em homenagem às crianças. O Vasco sempre usando a frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. O Vasco também homenageou as nossas crianças no dia de ontem, dia 12 de outubro, onde se comemora também o Dia da Criança. E falando em criança, e falando dos cria, e falando de base forte, o site Somos Vasco fez uma apuração dos últimos 17 jogadores convocados para a Copa do Mundo Sub-17 neste século. São jogadores que foram da base do Vasco e serviram a seleção na Copa do Mundo Sub-17. Então, em 2001, nós tivemos o Anderson, o Alberoni e o Wesley. Em 2003, o Júnior. Em 2007, o Alex Teixeira. Em 2009, Felipe Coutinho e o William. Em 2011, o Costa. Imagino que seja Gabriel Costa. Em 2013, o Danilo e o Matheus Índio. Em 2015, o Andrei e o Evander. Em 2017, Lucão e Paulinho. Em 2019, o Thales Magno. E agora, em 2023, o Gabriel e o Ryan. Cara, é muito legal a gente ver o quanto o Vasco tem um fornecimento de mão de obra aí para as seleções de base ao longo desses anos todos, mas isso me chamou a atenção vendo esses nomes que eu nem lembrava que tinham jogado no Vasco, nomes, para ser sincero, que eu nem conheci. Para ser sincero, esse G Costa, eu tentei lembrar de todas as formas quem seria o jogador, mas eu não consegui lembrar. E aí a gente vê o quanto é complicado a vida de jogador de futebol. Porque se você pega todos esses 17 jogadores, a gente tem 3 ou 4 que a gente sabe que mantém a carreira ainda no profissional. Você tem o Alex Teixeira, que teve uma carreira internacional, está de volta ao Vasco. Teve o Felipe Coutinho, que realmente foi um destaque, jogou na Inter de Milão, jogou no Liverpool, fez parte, jogou Copa do Mundo, né? Jogou em seleção brasileira adulta. E aí você tem o Andrei, que está jogando no Curitiba, você tem o Evander e o Thales Magno, que estão na MLS, e tem o Paulinho, que está no Atlético Mineiro. Mas no meio disso tudo tem uma série de outros jogadores que participaram da Copa do Mundo Sub-17, por exemplo, e que nós nunca mais ouvimos falar desses jogadores. São jogadores que vão se perdendo ao longo do caminho, muitos deles nem conseguem chegar ao time de cima, nem conseguem ser profissionais, vão se perdendo, né? Depois de anos de dedicação, não conseguem realmente vingar, sendo destaque na base, não conseguem vingar num time profissional. Então isso demonstra o quanto é complicado, o quanto os responsáveis pela base têm que ter um tratamento de formação desses atletas, não só como atletas, mas como seres humanos, porque os caras vão chegando numa idade adulta, o futebol acaba não acontecendo para eles e eles têm que ir para o mercado de trabalho para tocar suas vidas. Então, isso me chamou muita atenção, porque são muitos jogadores que a gente nunca mais ouviu falar e realmente não conseguiram ter um destaque, pelo menos no cenário nacional. Pode ser que um jogador desse ou outro esteja jogando em um mercado alternativo, até ganhando dinheiro, porém, para o futebol a gente não tem notícias. Então, isso fica aí um alerta, fica pelo menos uma curiosidade, porque esses nomes realmente me chamaram a atenção para essa questão de quando o cara chega da base
no time de cima o quanto se perde dessa mão de obra talentosa. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E um cara que tem um talento fora do comum e um físico invejável é o nosso querido Pablo Verratti. O Verratti, ele está demonstrando estar em dia com a forma física no Vasco, ele quase não é substituído. Ele veio de um campeonato argentino onde ele jogou 27 rodadas, saiu de lá, pegou um voo, chegou aqui no final de semana, estreou contra o Grêmio, já fez o gol da vitória, de lá para cá jogou todos os jogos, está ajudando demais o nosso time e ele não sai nunca, ou por contusão, ou por cartão, ou por substituição, por má performance em campo. O cara realmente é um touro, tem demonstrado isso, tem tido um talento incrível. Obviamente, essa questão física aí, o Diego Pereira, que é o nosso preparador físico, tem o ajudado demais, mas o Verratti realmente é de uns números invejáveis. Pra vocês terem ideia, ele já figura entre os top 10 aí em minutos jogados. O Léo Jardim tem 1.044 minutos, o Paulinho 1.024, o Lucas Piton 1.000, o Léo 931 e o Verratti 923 minutos. Lembrando que ele chegou aí no finalzinho do primeiro turno e muitos jogadores aí chegaram antes dele e não tem essa minutagem toda que o Verratti tem. Então, parabéns ao Pablo Verratti, que continue assim, que nos dê muita alegria, não só nessa temporada, quanto na próxima, quando ele vai começar fazendo pré-temporada, começando com o grupo. Então, eu acho que vai ser números muito melhores e vai ter performance muito melhores ainda do que ele vem tendo. Agora vamos falar no Fala Galera. O Fala Galera você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários nos programas aqui da casa e dá aquela moral para você. Vamos começar falando com ele, com o Alexandre Garcês, que colocou o seguinte lá no Almoça Vasco. É isso aí, tem que reclamar antes, fazer visita de cortesia, tomar café com os caras. O Santos fez isso e está aí se dando bem. Ele está se referindo aí à arbitragem, dizendo que o Vasco tem que reclamar sim, tem que ir lá fazer as suas reclamações, porém tem que fazer aquela política da boa vizinhança para não se queimar e os caras piorarem a nossa situação, porque se tratando de arbitragem, você sabe que em relação ao Vasco como é que a coisa funciona, né? Os caras caem pesado para cima da gente, em geral a gente é prejudicado, então tem que estar ali fazendo o morde e assopra para poder não ficar mal na fita. Por isso que o Alexandre fez esse comentário lá no Almoça Vasco. Quem também fez seu comentário foi o JJ Sampaio, colocando o seguinte: desses 12 jogos, 4 vitórias e 4 empates já dá bom. Ele está fazendo a conta para a gente sair aí da zona de rebaixamento e terminar o campeonato ainda na Série A. 4 jogos, 4 vitórias, 16 pontos, 4 empates, mais 4 pontos, seriam 20 pontos, que somado aos pontos que nós temos, nos livraria tranquilamente da zona do rebaixamento. Essa é a conta do JJ Sampaio, que se o Vasco fizer, está fora completamente do rebaixamento. Quem também deu uma moral, sempre dá uma moral, é o Gobert Júnior, que colocou: Fortaleza joga completo contra o Vasco, isso é certeza. Eu também concordo com você, eu acho que ele vai jogar completo, prefiro até que jogue assim, porque tem uma final de Sul-Americana, os jogadores que estão na reserva nesse momento vão dar a vida para tentar estar nessa final, então, e o jogador titular, a tendência é que ele tire o pé, porque ele não quer se contundir e ficar fora da final, que é muito importante para o Fortaleza, é uma final inédita, é uma festa no Nordeste por conta dessa presença do Fortaleza nessa final da Sul-Americana. Então, o cara que for jogar agora, provavelmente ele vai tirar o pé, porque ele não vai querer se machucar e ficar fora da final. Então é melhor que fique o titular jogando do que o reserva. E eu estou aí com o Gobert, vai realmente o time titular do Fortaleza contra o Vasco.
E quem dá sempre moral aqui no canal e também aqui no Bom Dia Cash é o nosso Beto, do Na Fisgada do Beto. Jogou dezão no peito do Digão e colocou o seguinte: boa tarde, Léo. Ele estava falando com o Léo que fez uma participação lá na live do Almoça. Ele colocou: o Vasco tem que jogar sério até o final, não tem que se preocupar se o adversário vai vir com o time titular ou não, tem que jogar para permanecer na primeira divisão. Mais ou menos dentro da linha do Gobet, dizendo que, independente de ser ou não time titular, o Vasco tem que fazer o jogo dele, tem que jogar a bolinha dele e conquistar os pontos. Concordo com o Beto, eu acho que é isso mesmo. Não temos que olhar para o adversário, temos que trabalhar o nosso jogo, fazer o nosso futebol e arrancar os pontos necessários. Seja através de 4 vitórias e 4 empates, seja através de 6 vitórias. O número que a gente precisar, ele tem que ser feito para que a gente possa sair da zona do rebaixamento. E saiu as chapas inscritas para disputar as eleições presidenciais do Vasco. São elas: Vasco da Gente, do Marcelo Borges, Somamos, do Leve esse ano, Sempre Vasco, do Pedrinho, Um Só Vasco, do Júlio Bran, Nosso Vasco, do Fábio Nogueira, Ser Vasco, do Eduardo Cassiano, Resgatando o Vasco, do Pedro Stronzenberg, União Brasil-Portugal, que ainda não tem candidato até o momento. As eleições do Vasco vão acontecer na sede do Calabouço entre os dias 11 e 12, não tem uma data ainda definida. A única coisa que está definida é que o podcast Cruz Maltino vai ter uma cobertura diretamente lá do Calabouço na data da eleição. Vamos ter uma cobertura das 10 da manhã às 10 da noite. Vamos fazer a cobertura direto do local da votação no dia que for determinado. Ou dia 11 de novembro, ou dia 12, estaremos lá fazendo a nossa cobertura para o canal podcast Cruz Maltino. E olha só o que está acontecendo com alguns jogadores do Vasco. Aí tem um exemplo do Orediano. O Orediano é nítida a evolução física, não só dele, como de alguns outros jogadores do Vasco nesses últimos meses. A gente está colocando aí para você na tela uma foto que aparece o antes e o depois. Ele em 24 de março e ele agora em 12 de outubro. O quanto ele está evoluindo fisicamente é impressionante. Isso é um trabalho do Diego Pereira, isso vai nos render muitos frutos na temporada seguinte. Ele está ganhando corpo, ele que chegou franzindo, fraco fisicamente. Aí agora a tendência é ele ganhar corpo, evoluir, se soltar no seu futebol e aí provavelmente vai estar jogando muita bola em 2024. Essa é a nossa esperança, esse é o trabalho da comissão técnica para preparar o jogador para poder ele. E aí você já vê o Paê mais fininho, você já vê o Eric Marcos também, que pegou o corpo, está mais forte, está mais robusto. Então isso é todo um trabalho que está sendo feito aí nos intervalos dessas datas FIFA. Tem se intensificado a parte física para alguns jogadores, como é o caso do Orediano, e você vê nitidamente a diferença física do jogador. E quem nos deu a honra, rapaz, de terem feito uns jogos contra foi o Evander e o Thales Magno, as nossas crias que agora são internacionais. O Evander e o Thales são duas realidades da MLS, se firmaram de vez por lá. Então a foto aí dos dois aí trocando camisas, eles se enfrentaram lá na MLS. Isso é muito legal, muito gratificante a nós, vascaínos, ver jogadores do porte do Evander e do Thales Magno que estão tocando as suas carreiras, jogando muito bem. São jogadores que, infelizmente, no momento que o Vasco viveu, precisou ser alçado das categorias de base e colocado na fogueira, né, no time de cima, tentando resolver as situações que os jogadores na época não resolviam. Mesmo assim, conseguiram passar por essas adversidades e seguir as suas carreiras. Estão aí fazendo sucesso agora na MLS, ganhando seu dinheiro, jogando seu futebol. Quem sabe saem dali para uma liga maior, uma liga mais forte. Isso nos enche de orgulho de ver os nossos crias brilhando fora do Vasco, mas tenho certeza que eles têm orgulho e muito, muito prazer de ter defendido as nossas cores, de ter colocado essa Cruz do Malta no peito. Afinal de contas, muitos deles, desde molequinho, desde 8, 9 anos, frequentam as dependências de São Januário e não tem como não ter carinho e respeito pela instituição. Então, parabéns aos nossos crias, que continuem voando e quem sabe um dia volte para nos dar alegria aqui também pelas bandas de São Januário.
E quem foi dar uma moral no Dia da Criança lá na CDD foi o nosso Eric Marcos, cara, muito legal. O Eric esteve lá na comunidade levando presente pra galera, Dia da Criança, teve junto com a moçada lá, muito legal essa junção social que o Vasco faz de colocar os jogadores para participar da comunidade. Para quem não sabe, o nosso CT Moacir Barbosa ele fica muro com a Cidade de Deus, e o Eric Marcos agora no dia 12 foi lá dar uma moral para a criançada, tirar foto, levar presente, distribuir doces, fazer a festa da molecada lá na CDD. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Eric, e que seja assim sempre, fazendo com que a comunidade cada vez mais se sinta acolhida pelo Vasco e pelos nossos jogadores. E não é para ser diferente, né? Vamos encerrar o nosso Bom Dia Cast de hoje, fazendo a nossa homenagem também ao dia de ontem, ao Dia da Criança. Estão deixando essa foto bonita para você aí na nossa tela, com a presença do nosso querido Guilherme Ganda, o nosso Gui. Então é muito importante, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal e será de verdade. A gente precisa renovar a nossa torcida, a gente precisa fazer com que essa molecadinha tenha orgulho cada vez mais de ser vascaíno. É um trabalho árduo para quem é pai, fazer nesses tempos difíceis com que a criança que sofre bullying na escola, porque o time do coleguinha ganha tudo e o nosso não ganha nada. Então, trazer esses moleques para o Vasco não é tarefa fácil, mas mesmo assim a nossa torcida tem se renovado, a gente tem visto cada vez mais crianças nos estádios, cada vez mais jovens torcendo pelo Vasco, e isso nos dá um orgulho muito grande. Então, temos que continuar assim, incentivando, formando ídolos para que essas crianças cresçam cada vez mais apaixonadas e amando o nosso clube, assim como nós crescemos e estamos aqui hoje, cada vez mais fazendo nossa voz chegar a milhões de pessoas, mostrando o trabalho do Vasco, mostrando o quanto esse clube é grande, o quanto esse clube é gigante e o quanto esse clube precisa dessa renovação. Então, parabéns às nossas crianças, parabéns aos pais que conseguem fazer com que essas crianças vistam a nossa camisa e torçam pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E você já sabe como fazer para ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Então se liga nesse vídeo. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje, sexta-feira 13. Animada, afinal de contas vem mais um final de semana pela frente, você está aproveitando esse feriadão, então aproveita e já se inscreve no nosso canal, vire membro, porque se você virar membro, você pode concorrer a uma camisa oficial, um oferecimento da Gigante da Colina de Bangu, é isso mesmo, a partir de R$ 1,99 você vira membro e pode ganhar uma camisa oficial do Vascão, então manda pra galera, coloca nos grupos, distribui pra família, todo mundo vem pra cá fazer parte do Podcast Cruz Maltino e concorrer a essa camisa, beleza? Amanhã estaremos de volta às 9h07 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até lá!